A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que vai ouvir a oração da noite de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida, que a sua esperança possa estar em Deus, amém? Hoje, a nossa meditação da oração da noite de hoje está lá no livro de Mateus 26, a partir do versículo 31 ao versículo 35. E nós vamos estar lendo também o versículo de número 69 ao 75. Diz assim: Pedro é advertido. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente, somente até aqui. Sabe, meus queridos, quando você não passa por uma situação adversa, muito difícil, é fácil afirmar que você não vai fazer tal coisa, porque você não é assim, porque você é diferente. Aí você começa a afirmar que você vai até o fim e não vai desistir, que ninguém vai te parar, que ninguém vai te impedir. Pedro se encontrava dessa forma. Pedro se encontrava assim. Por não ter havido passado por Pedro não ter havido passado por nenhuma situação adversa antes, Jesus estava alertando o que iria acontecer. Jesus estava revelando para Pedro, não só para Pedro, mas para os discípulos, que iria acontecer, que eles iriam se escandalizar. E os discípulos também disseram que iam com Jesus até o fim, mas Pedro foi o único que afirmou que se for mister, ou seja, se for possível, Jesus, até morrer pelo Senhor, eu vou. Que Pedro não sabia qual seria a sua reação em meio àquela situação que iria acontecer. E por não saber qual seria a sua reação em meio àquela situação a qual Jesus havia revelado, ele continuou afirmando que iria até o fim com Jesus. E aí, meus queridos, é aonde nós erramos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente se conhece. Só que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, ele reage diferente em cada situação que nós passamos aqui na terra. E Pedro, ele não foi humilde, porque Pedro, ele preferiu confiar em si mesmo do que confiar no que Jesus estava revelando ali para eles. Porque Jesus, meus queridos, é Deus. Então Pedro, ele ficou tão empolgado, em dizer para Jesus que era fiel a Jesus, que ele se esqueceu que ele estava diante de um Deus que sabe do amanhã, que conhece o futuro, que conhece o passado, que sabe de todas as coisas. E Jesus
falando para ele o que iria acontecer e ele dizendo que não, que iria com Jesus até o fim. Ele continuou afirmando. E quando chegou na hora da aprovação, quando chegou na hora que Jesus falou o que iria acontecer, Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E a Bíblia diz aqui, no último versículo, que é no versículo 75, e lembrou-se Pedro das palavras que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Ou seja, Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia falado para ele e, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, Pedro se arrependeu da afirmação que outrora ele havia dito diante de Jesus, que se por um acaso acontecesse tal coisa, ele não iria negar Jesus, ele iria até o fim. Que os outros discípulos até poderiam se escandalizar, mas ele não iria se escandalizar. Ele estava querendo... Pedro não foi humilde, meus queridos. Pedro foi soberbo. Pedro foi orgulhoso. Porque quando nós afirmamos algo, às vezes a gente sente dentro do nosso interior. A dúvida vem. E eu tenho certeza que Pedro, ele pensou: será que eu vou conseguir mesmo ir até o fim por Jesus? Mas eu acredito que ele não quis expor ali por causa dos outros que estavam ao seu redor, com vergonha, com timidez, com medo. Não era mais fácil ele dizer: Senhor, meu Deus, nos ajuda a ir até o fim por Ti, nos ajuda a ser fiel até o fim. Seria muito mais agradável aos ouvidos de Jesus, seria muito mais agradável a Jesus ouvir a humildade na fala de Pedro. Mas Pedro, ele preferiu acreditar no seu próprio ego. Ele preferiu afirmar contrário àquilo que Jesus havia falado. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus. E Pedro chorou amargamente, porque se lembrou do alerta que Jesus havia dado a ele. Pedro se lembrou da revelação que o Senhor havia dito a eles ali, o que iria acontecer. E nós falhamos e erramos. Porque muitas das vezes, meus queridos, Deus, Ele fala conosco para a gente não ir para tal caminho, para a gente não buscar tal coisa, para a gente não insistir em certas coisas, mas a gente achamos que sabemos de alguma coisa. Muitas das vezes nós pensamos que não, nós temos às vezes até certeza de que aquilo que a gente está buscando vai dar certo. Só que a gente tem que entender que nós somos limitados, nós somos seres humanos. Nós não sabemos o dia da manhã, nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos nem mesmo o que irá acontecer daqui a segundos, daqui a minutos, daqui a horas. Tudo pertence ao Senhor. E o que Deus quer de nós é a humildade, sabe? É o reconhecimento. Deus quer, e isso que aconteceu com Pedro não foi para castigar Pedro. Foi para que ele entendesse que Deus é Deus e o que Deus fala acontece, se cumpre. E nós não podemos querer ser mais do que a palavra do Senhor. Nós não podemos querer ser conhecedores de muitas coisas, porque nós não somos nada diante de Deus. Nós somos frágeis, somos falhos, pecadores, mas o Senhor todos os dias está conosco, nos ensinando, nos ajudando, nos capacitando. E Deus se agrada muito da sinceridade, Deus se agrada muito da humildade que vem dos nossos corações. Se Pedro fosse humilde, se Pedro fosse sincero, ele teria dito a Jesus: Jesus, eu confesso ao Senhor que verdadeiramente o Senhor está falando a verdade, porque eu estou com medo, Senhor. Eu estou com medo do que irá acontecer. Senhor, eu estou com medo de não ir até o fim por amor a Ti. Me ajude nessa minha fraqueza, sabe? Essa sinceridade que Deus quer ouvir dos nossos corações. Deus, meus queridos, antes dele ser Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não precisamos inventar coisas diante de Deus para agradar a Ele. Deus só quer a nossa sinceridade. E Pedro se encheu de ego. Não, Senhor, se for mister, eu irei contigo até a morte. Mas Jesus já sabia o que iria acontecer. E eu acredito que Jesus se entristeceu, porque Jesus falou o que iria acontecer para ver qual seria a reação de Pedro. E Pedro não reagiu como Jesus desejava, reconhecendo que realmente ele estava com medo de ir até o fim, de não conseguir. E acabou que Pedro, ele se arrependeu amargamente daquela ação que ele fez.
negando o Mestre, negando o Senhor Jesus. E naquele momento, quando ele começou a negar, eu acredito que ele começou a se lembrar. Meu Deus, por que eu não ouvia Jesus? Por que eu não ouvi o alerta que o Senhor me deu? Talvez se eu tivesse ouvido, eu não estaria aqui nessa situação, negando o Deus que andou comigo, que me mostrou o sentido da vida, que me mostrou a verdade, que me permitiu ver os seus milagres, os seus prodígios. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso ego, meus queridos, porque ele pode nos afastar de Deus. O ego do ser humano pode fazer com que o ser humano peque contra o Criador. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja sinceros, verdadeiros, humildes, sabe? Reconhecendo que se realmente em situações difíceis a gente vai até o fim. E não precisa dizer para todo mundo, você só precisa dizer para Deus. Porque as pessoas, elas não estão dispostas a ajudar e nem estender a mão. As pessoas estão dispostas a criticar, a derrubar, a humilhar, a pisar, sabe? Mas Deus não. Se você se abrir para o Senhor verdadeiramente, reconhecendo que você é fraquinho, que você não vai conseguir, Deus vai ter prazer em te ajudar. Deus vai se alegrar com a sua humildade e vai honrar você. Ele vai te capacitar na sua fraqueza, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não é um inimigo que usa a nossa fraqueza para nos destruir, não. Deus é Pai, um Pai bom, amoroso, que usa a nossa fraqueza para nos fortalecer na sua presença. Então não se preocupe com o que você, com o medo que você está tendo de não conseguir, de não ir até o fim. Entregue ao Senhor esse medo, entregue ao Senhor essa preocupação, essas incertezas, sabe? Derrame no altar do Senhor aquilo que tem tirado a sua paz, para que lá na frente você não venha sofrer, para que lá na frente você não venha se arrepender, porque, meus queridos, as ações, as escolhas, as buscas, as decisões que nós tomamos, as buscas que a gente escolhe, sabe? As escolhas que a gente escolhe, as decisões que a gente toma, nós não podemos voltar atrás. Pedro não pôde voltar atrás da ação que ele havia feito, sabe? Da negação que ele negou a Jesus. Mas ele não deixou de receber o perdão do Senhor. Mas eu acredito que o coração dele ficou magoado, porque ele negou o seu Senhor, sabe? Mas Jesus, ele cura as feridas do nosso interior e não deixa cicatrizes. O Senhor Jesus é bom, ele é fiel, é poderoso, é maravilhoso. Está disposto a nos ajudar, está disposto a nos orientar, a nos ensinar. E nós nunca podemos confiar na nossa própria palavra. Nós temos que confiar somente no Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e nunca vai nos deixar enganados, nem confundidos, nem nunca vai deixar que o inimigo da nossa alma triunfe contra nossas vidas, na vida da nossa família, nos nossos sonhos, nos projetos. O Senhor é grande, Ele está conosco e vai sempre nos ajudar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra nesta noite. Que o Senhor Jesus possa ter falado ao seu coração, que você possa ter aprendido algo da parte do Senhor Jesus no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que Ele esteja conosco nas fraquezas, nas dificuldades, que Ele nos ajude a sermos humildes, a sermos sinceros na presença dEle, a não querer passar algo para aqueles que estão lá fora, sendo que nós não pensamos assim, sendo que nós não vamos fazer assim, sabe, meus queridos? A gente não pode viver baseado no que as pessoas pensam de nós. A gente não pode se preocupar com o que as pessoas estão pensando sobre nós. O que importa é o que nós somos na presença de Deus. O que importa é o que Deus sabe, quem somos nós na sua presença. A palavra de Deus diz que Deus confirma os passos de um homem bom. Sabe, quando Caim foi rejeitado por Deus, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, o Senhor disse a Caim: Caim, se tu fizestes, se você tivesse feito bem, você seria aceito. Mas porque você não fez o bem, você não foi aceito. Quando nós fazemos a coisa certa, Deus nos aceita, Deus nos ajuda, Ele vai conosco. Mas se você buscar trilhar um caminho ruim, um caminho do mal, meus queridos, infelizmente Deus não vai tomar a frente de nada. Porque tudo que nós escolhemos com consciência.
e sabemos como é que vai acontecer. Não como é que vai acontecer basicamente, mas aquilo que a gente busca, a gente sabe as consequências. Ninguém é bobo aqui na terra, não tem ninguém inocente, Deus não tem ninguém por inocente. Nós temos que ter confiança no Senhor, buscar fazer o bem, buscar ser sincero diante de Deus, a ser verdadeiros, a ser humilde, a confessar diante do Senhor qual é a nossa fraqueza, quais são os nossos medos. Será que a gente vai conseguir? Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso único amigo de todas as horas, sabe? Que não vai nos humilhar, nem vai nos criticar e nem vai deixar que o inimigo das nossas vidas triunfe sobre nós. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos Te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, Te buscando, Pai, meditando na Tua palavra, aprendendo mais de Ti através, Senhor, dos Teus mandamentos, Pai. Pai, eu quero Te apresentar a minha família, a minha casa. Protege, Senhor, meu Deus amado, a minha família debaixo das Tuas asas, Senhor. Nos guarda de toda seta, Senhor, de toda fúria do inimigo. Meu Deus, guarda-nos, ó Pai. Livra-nos, Senhor, nesta noite. Fica conosco. Que no nosso coração, Espírito Santo, haja sinceridade, haja temor, haja humildade, para que o Senhor reine na nossa vida, para que o Senhor reine na nossa casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu Te apresento cada vida que vai ouvir essa oração. Eu quero pedir a Tua provisão, a Tua proteção, o livramento. Eu quero pedir ao Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai, que o Senhor os alcance com salvação, que o Senhor repreenda todo espírito opressor sobre os lares, todo espírito de destruição sobre as famílias cai por terra agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus tem poder, Senhor. O que eu acho mais lindo aqui nessa passagem da qual a gente acabou de ler é que quando o Senhor se encontrou novamente com os discípulos, o Senhor provou Pedro novamente, provou o amor de Pedro sobre o Senhor. Não que o Senhor não soubesse, Pai, mas para que Pedro tivesse certeza daquilo que ele estava afirmando, Pai. Pai, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão santo. Senhor, somente o Senhor para nos perdoar, somente o Senhor para nos curar, somente o Senhor para nos dar uma nova oportunidade, somente o Senhor para nos tornar uma nova criatura, somente o Senhor para investir em nós, somente o Senhor, meu Pai, para colocar sobre as nossas vidas vestiduras novas. Porque nós somos tão falhos, papai. Mas se nós formos sinceros diante de Ti, Senhor, o Teu poder se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Pai, fica conosco. Nós declaramos nesta noite que nós Te amamos, que nós somos dependentes de Ti, que o Senhor é importante na nossa casa, que o Senhor é importante para a nossa família, que sem o Senhor nós não somos nada, Jesus. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, desfaz toda a obra contrária nesta noite. Visita os Teus filhos na terra, provê o que os Teus pequeninos precisam, general de guerra, em nome de Jesus, meu Pai. Eu Te oro, meu amigo amado, e Te agradeço. Fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com um amigo, com um parente. Se inscreva no canal, amém, para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui, segundo a ordem do Senhor. Também ative o sininho da notificação, clicando na opção todas, para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. A paz do Senhor e tenha uma boa noite.